Bom dia, Amanda. Bom dia a todos aqueles que acompanham a Rádio PT. Uma alegria poder conversar com todos os nossos companheiros e companheiras do nosso partido, e mesmo aqueles que não são do nosso partido, mas que são interessados em saber o que acontece no PT e onde o PT atua. Maravilha, a gente fica muito feliz com a sua presença, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Senador, o mundo da política e a sociedade foram surpreendidos pelos resultados das apurações da CPI ao longo desses quase 5 meses, né? Inicialmente, a comissão pretendia comprovar que deliberadamente o presidente da República utilizou a tese de imunidade de rebanho como estratégia para combater a pandemia. Mas os rumos da investigação apontam para casos grotescos de corrupção dentro do governo do Bolsonaro. O senhor pode nos contar essa evolução dentro da CPI de uma fase para outra? Bem, na verdade, nós colocamos como objeto principal da CPI exatamente analisar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia. E como você disse bem, nós conseguimos constatar algumas coisas que são inquestionáveis. Uma delas, que é muito grave, é a constatação de que o governo adotou uma estratégia de enfrentamento à pandemia da Covid-19 que consiste em fazer com que a doença se dissemine o mais rapidamente possível, de forma mais intensa possível, envolvendo o maior número possível de pessoas, com o objetivo de se conseguir o que é chamado de imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, que se consegue por intermédio da vacina, mas que o governo queria conseguir por intermédio da infecção das pessoas, né? É óbvio que isso para um vírus ou uma virose simples é possível acontecer, mas para uma doença grave como é a Covid-19, as consequências de uma atitude como essa são gravíssimas. E nós, ao levantarmos essa tese, que é resultado de um estudo feito pela área de saúde pública da Faculdade de Medicina da USP, nós fomos identificando as ações que o governo fez para tentar fazer prevalecer essa tese. Aí vem as omissões em relação à testagem, as omissões em relação à ampliação rápida do número de leitos de UTIs, vem a tese da utilização de medicamentos que não têm qualquer eficácia contra a Covid-19, vem a omissão em relação às vacinas. E algo que nós não esperávamos é que, em meio a todo esse drama vivido pelo povo brasileiro, houvesse quem tentasse tirar vantagem dessa situação por meio de atos ilícitos. E aí começamos a identificar, primeiro na vacina, o mesmo governo que rejeitou as vacinas da Pfizer, que rejeitou a Coronavac, foi atrás de vacinas não registradas nas grandes agências internacionais de regulação, vacinas mais caras e vacinas que, para poderem chegar ao Brasil, necessitavam de intermediários. E esses intermediários eram pessoas, eram grupos com vínculos importantes com o governo, com vínculos importantes com apoiadores do governo, e onde nós seríamos lesados, né? Então foi um pouco, quase que uma coincidência, nós descobrimos também que havia corrupção no meio dessa história. Certo, muita gente também apostou na desmoralização rápida da CPI, né? O povo está tão descrente, também tão abalado com tantos casos. Muita gente apostou que ela não daria em nada e que terminaria em pizza, mas o trabalho da comissão, antes mesmo de finalizada, já mostra resultados práticos. Quais o senhor destacaria? Olha, eu acho que nós conseguimos, do ponto de vista político, né, mostrar à população brasileira quem era de fato o governo Bolsonaro. Porque o problema aí não é apenas mostrar a indiferença, essa tese criminosa da imunidade coletiva por transmissão da doença, ou até mesmo as omissões, enfim, mas mostrar que o governo Bolsonaro ele tinha o objetivo, né, principal
de não perder popularidade no quesito economia, porque se sabe que isso tem um peso fundamental no processo eleitoral. Daí porque ele resolveu fazer um enfrentamento àquelas medidas importantes de prevenção que foram tomadas por prefeitos e governadores ao longo desse processo. Isso prejudicou muito o enfrentamento à pandemia. Então, deixar a nu as características desse governo foi uma coisa importante. Mostrar, inclusive, a sua falta de sensibilidade, né? O presidente da República que diz que não é coveiro, que todo dia morre gente. Até agora, recentemente, para uma revista de extrema-direita alemã, ele disse que as pessoas que morreram iam morrer de todo jeito, apenas esse processo foi apressado, mostrando os traços, né, sociopáticos que o presidente da República tem. Mas eu acho que o que foi mais importante foi quebrar, não é, essa aura que o governo tentava vender de ser um governo sem corrupção. E eu acho que essas denúncias que tratam de corrupção na venda de testes, corrupção na venda de vacinas, né, trincaram uma imagem que Bolsonaro tentava manter. Porque eles diziam o tempo inteiro, olha, pode ser que o governo tenha sido incompetente, pode ser que o governo tenha sido indiferente, pode ser que o governo tenha sido omisso, mas o governo não roubou. E agora fica claro para todo mundo que houve sim roubo, e se não houve mais é porque funcionários públicos que têm a noção do seu dever não deixaram que isso acontecesse, foi a pressão da imprensa, foi o próprio trabalho da CPI. Eu gostaria que o senhor comentasse também aqui, particularmente, o caso da Prevent Senior, porque o senhor sempre defendeu a investigação da empresa e há agora ainda mais evidências da existência do gabinete paralelo no governo Bolsonaro, que é esse aconselhamento extraoficial de um grupo de médicos, né, na divulgação de medicamentos sem eficácia contra a Covid-19. Bem, esse é talvez um dos eventos mais trágicos que nós encontramos aí nessa CPI, não é? E ele é muito emblemático. Primeiro porque ele prova a existência desse gabinete paralelo. E não somente prova a existência desse gabinete paralelo, como esse caso da Prevent Senior é uma demonstração de que o gabinete paralelo atuou articulado com o governo, cumprindo uma tarefa para o presidente Bolsonaro. Qual era a tarefa? Era dar ares, né, de cientificidade a uma tese defendida pelo governo, a de que cloroquina, ivermectina, azitromicina, colchicina e tantos outros medicamentos eram eficazes para o enfrentamento à Covid-19. Fizeram uma pesquisa que não pode ser caracterizada como pesquisa, foi apenas um estudo observacional, sem autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, um estudo fraudado, que alterou números para poder se adaptar ao discurso do presidente da República, e que foi feito esse estudo aí em milhares de pessoas, sem que essas pessoas soubessem que estavam submetidas, não é, a um experimento pseudocientífico. Quantas dessas pessoas morreram por superdose desses medicamentos? Quantas deixaram de ter o tratamento adequado para serem tratadas com essas drogas? Não é? Isso é uma investigação que o Ministério Público vai ter que fazer e as famílias vão ter que cobrar do Prevent Senior, né, uma responsabilização por tudo isso que aconteceu. Nós tivemos a vinda do diretor médico da empresa na semana passada, não nos convenceu de nada em relação a
os métodos adequados para a realização dessa pseudo-pesquisa. E amanhã nós vamos ter a advogada do grupo dos médicos, vamos ter médicos também que vão mostrar o outro lado, né? Especialmente o lado de que todos eram obrigados a prescrever esses medicamentos, mostrando que essa conversa de autonomia do médico lá não existe, não existia, e também o fato de que os próprios equipamentos de proteção individual eram sonegados aos profissionais médicos. Eles foram expostos a adquirirem a doença e tiveram que trabalhar mesmo doentes. Que loucura. E assim, quais são as expectativas, né? Porque essa médica, ela vai a pedido dela mesma, né? Depor nessa semana. Na verdade, ela é a advogada, né? É possível que ela venha acompanhada de um dos médicos, porque as pressões sobre os profissionais são gigantescas, né? E esses planos de saúde, eles terminam se articulando para negar o espaço de trabalho para aquelas pessoas que contestam as suas atuações. Então, muitos desses médicos estão hoje um tanto pressionados, né? Mas eu tenho certeza de que a advogada Bruna Morato e também o médico que deverá vir vai, sem dúvida, colocar mais luzes ainda sobre esse processo. Eu não tenho dúvida de que o relatório da CPI com relação à Prevent Senior será extremamente contundente. E no caso do empresário, né, o Luciano Hang, que a Thaís adiantou aqui também para a gente, caso ele venha com um habeas corpus para a oitiva, o que ele não pode deixar de responder, mesmo tendo esse habeas corpus, senador? Bem, tudo aquilo que não venha a incriminá-lo, não é tudo que não vier a incriminá-lo. O problema é que isso fica muito subjetivo, né? De repente, a gente pergunta como é seu nome todo. Aí o camarada vem e diz que, não, pelo meu direito constitucional eu não posso falar. Não é? Então, essa é uma coisa que depois nós vamos ter que resolver com o Supremo Tribunal Federal. Ou o Supremo define que a CPI e que o Congresso não tem poder de investigação, e não é papel do Congresso Nacional fiscalizar as ações do Executivo, ou então define de uma forma mais racional como deve ser o funcionamento dos depoimentos nas CPIs, porque na presente condição, na presente situação, isso está se tornando algo inútil, não é? Se não fora o fato de que, na maioria das vezes, nós já temos previamente as informações, não é? E confrontamos os depoentes com essas informações, não fosse isso, praticamente a CPI não teria sentido de existir. Certo. Para quem está chegando agora, eu estou conversando com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, sobre a CPI da Covid-19. Tem aqui mensagens para o senhor também do nosso público. O Pedro Bicudo diz que o senador Humberto Costa foi muito bom ministro da Saúde no primeiro governo do presidente Lula. A Meg dá bom dia para o senhor. A gente tem aqui Humberto Costa, bom dia, companheiro, da Virgínia Reis. Senador Humberto, às vezes põe ordem na casa durante as sessões da CPI, diz a Cleusa Ramos. A Virgínia Reis, este é confiável, nosso líder capaz de mudar a história do nosso Pernambuco, um cara engajado na luta por um país mais justo e democrático. Dinora Araújo, muito bem, senador Humberto Costa, me representas. Aqui tem muita gente falando do Antônio Cavalcante, que está falando de Alhandra, Paraíba, admirador do senador Humberto Costa, todos meus familiares que moram em Pernambuco, que não são poucas pessoas, todos votaram e continuam votando na sua pessoa. Gente, olha só, muito carinho aqui para o senador Humberto Costa na sua primeira participação aqui no jornal. Senador, terminada essa CPI, a expectativa é o retorno da comissão mista, né, que vai investigar as fake news. Qual é a conexão entre essas duas comissões? O senhor é titular dessa outra também, não é isso? Eu tive que me afastar, ficar na suplência, porque o senador Marcos Rogério, né, foi atrás de um artigo do regimento dizendo
que ninguém pode ser titular de duas comissões ao mesmo tempo. Eu também não quis fazer muita polêmica, mas agora vou conversar com o pessoal do PT, se eles acharem que eu devo permanecer na comissão, assim que terminar a CPI da pandemia, eu devo me engajar. E quero dizer a você, Amanda, que eu acho que agora a CPI da fake news tem material suficiente para torná-la realmente um instrumento de enfrentamento a essa outra praga que existe hoje no Brasil, que é a disseminação de desinformação, que é a pregação e disseminação do discurso de ódio e que esse processo de destruição de reputações, de ataques, enfim, que terminam por influenciar a visão das pessoas e alteram até o resultado de uma eleição, como foi o caso da eleição do nosso companheiro Fernando Haddad em 2018, vítima dessas fake news, né? E eu acredito que essa CPI ela é necessária para que nós possamos, no ano que vem, ter uma eleição livre, uma eleição limpa, sem esse tipo de prática, porque dos frutos que a CPI deve ter é uma legislação que responsabilize mais fortemente as plataformas de redes sociais a fazerem o monitoramento, né, e a mediação daqueles conteúdos que são, digamos assim, inaceitáveis. O importante é que agora na CPI da Covid, muito material chegou. Nós hoje temos a relação dos principais difusores, propulsores e criadores de notícias falsas. Há um inquérito no Supremo Tribunal Federal que também vai nessa linha, e eu acredito que poderemos ter, no ano que vem, uma eleição com menos notícias falsas e desinformação do que aquela que nós tivemos em 2018. E se a nossa bancada entender que eu posso ajudar lá na CPI da fake news, eu estarei lá com o máximo prazer. Eu acho que se depender do nosso público, o senhor vai estar lá sim, viu? Porque a gente tem aqui mais saudações. Senador Humberto é o maior. Outro dia dei carona para Ney, um baiano que é caseiro de uma chácara vizinha. Ele perguntou da CPI e disse que gostava mesmo daquele senador do PT de Pernambuco, diz aqui a Maia Sprandel. Ronaldo e Solange mandam um bom dia, senador, excelente seu trabalho na CPI, falando de Leiria, Portugal. Luiz Felipe Peralta tem uma pergunta aqui, gostaria de saber do senador se a doutora Deise Ventura vai fazer uma exposição da pesquisa da USP Conectas para a CPI ou se ela só vai ser inclusa no relatório. Bom, a professora Deise Gouveia, sem dúvida, juntamente com Fernando White e outras pessoas que compõem o CPDISA e o trabalho dessa pesquisa, deu uma contribuição fundamental para nós entendermos o que é que acontece nessa pandemia sobre a postura do governo. Infelizmente, não foi possível que nós tivéssemos uma audiência com o grupo da CPDISA, né? Infelizmente, alguns companheiros e companheiras da CPI achavam que essa questão já estava suficientemente demonstrada e que nós não precisávamos fazer uma audiência pública. Porém, tivemos uma excelente reunião com a participação dela, com a participação de Fernando, com a participação de outras pessoas do CPDISA. Foi muito esclarecedor e eu não tenho dúvida de que o eixo principal do nosso relatório será esse estudo que foi feito por ela e por esse grupo, né? O Conectas, CPDISA e o Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da USP, né? Inclusive, eu creio que muito do que ela falou vai contribuir
para nós tomarmos uma decisão sobre levarmos o presidente Bolsonaro ou não ao Tribunal Penal de Haia por crime de extermínio, por crime contra a humanidade. Verdade, a gente costuma dizer aqui no jornal que quem acompanha os trabalhos da CPI sente raiva, impotência, tristeza, mas não sofre de tédio, né, senador? Agora a gente quer a resposta de R$ 1 milhão que todo mundo está esperando. O que acontece depois? O que será feito com o relatório? Mas antes, eu queria que o senhor explicasse como é que é construído esse relatório, né? O que as bancadas dos partidos contribuem para essa realização, para essa redação, desculpa, e que será finalizada pelo senador Renan Calheiros. Bom, o relatório é uma construção do relator, né? Mas nós, num determinado momento, fizemos uma subdivisão de tarefas e alguns grupos ficaram responsáveis por alguns temas. Eu, por exemplo, fiquei responsável pelo tema das notícias falsas, pelo tema da utilização de medicamentos sem utilidade, sem eficácia contra a Covid, e também fiquei responsável pelos hospitais do Rio de Janeiro. Outros senadores assumiram outras tarefas. Cada um de nós preparou um relatório sobre esse tema, enviou para o relator e ele agregará ou não, agregará integralmente ou em partes esse relatório, né, que cada um fez. E eu imagino que na próxima semana nós venhamos a ter esse relatório pronto para ser lido, né? O que é que acontece com o relatório depois de aprovado? Bom, no que disser respeito aos crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República, nós vamos encaminhar ao presidente da Câmara dos Deputados para que ele julgue se deverá abrir ou não uma investigação sobre crime de responsabilidade contra o presidente da República, que pode resultar em impeachment. Naturalmente que será necessário que qualquer cidadão assuma essa parte do relatório como uma denúncia sua à Câmara dos Deputados, né? Os crimes comuns nós vamos levar, no caso de Bolsonaro, à Procuradoria-Geral da República, ao Procurador-Geral da República. E os crimes comuns praticados por outros agentes públicos ou privados vão para o Ministério Público nas instâncias inferiores. Os crimes contra os direitos humanos nós vamos levar para o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E, finalmente, se houver, de fato, uma notificação, uma comunicação da CPI ao Tribunal Penal de Haia, nós vamos levar a Holanda para que essa comunicação se agregue a outras do Brasil que já existem lá contra Bolsonaro. Certo, Luiz Felipe Peralta diz aqui que acha que o senhor deveria permanecer na CPMI das fake news. A Raquel Gandelsman, eu acho que é isso, sugere que o senhor escute o Jones Manuel sobre o discurso de ódio. Socorro Matias, senador, é verdadeiramente um brasileiro defendendo a democracia. Maria José diz, parabéns, nosso senador Humberto Costa nos representa, ele esclarece os fatos, sem arrogância, sem criar ódio, fica tudo mais esclarecido. A Beth de Brasília diz, muito boa a programação da Rádio PT, obrigada, parabéns equipe, e parabéns também aos nossos convidados que sempre trazem excelentes contribuições aqui. O Pedro Bicudo pergunta quando o relatório vai ficar pronto, o senhor disse que provavelmente na próxima semana, é isso? Sim, o relatório na prática está pronto. O relator Renan Calheiros, ele disse que no dia seguinte, à última audiência, ele estará em condições de apresentar o relatório. Certo. Só para antes de finalizar aqui, na verdade, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a sessão de análise de vetos que acontece hoje. Quais são as expectativas para essa reunião, senador? Essa sessão de hoje ela é muito importante, né? Porque o presidente Bolsonaro, como não poderia deixar de ser, vetou vários projetos que são
essenciais para o aprimoramento da democracia no nosso país. Por exemplo, hoje, se tudo der certo, nós vamos derrubar o veto que cria, né, as federações. Isso é muito importante, é um novo modelo de organização, de formação de frentes, e eu acredito que nós vamos conseguir derrubar esse veto. Temos os vetos à Lei de Segurança Nacional, especialmente no que diz respeito, né, à difusão de mentiras, de fake news, essa coisa toda, que é um grande interesse que Bolsonaro tem. E vários outros, né, que nós esperamos venham efetivamente a ser derrubados no dia de hoje. Tá certo, senador. Ludium, a gente tem uma saudação do senador para a rádio? Posso pedir para ele? Não temos, então eu vou pedir para você, senador, agora gravar. Mais ou menos assim, vou dar uma dirigida. Aqui é o senador Humberto Costa, eu também estou ouvindo a Rádio PT. Ok. Bom, aqui é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Tenho acompanhado já há algum tempo o trabalho da Rádio PT e continuo ouvindo as notícias importantes para todos nós que somos ou não petistas e que queremos ter acesso à verdade. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, senador. Parabéns pela sua atuação na CPI. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia e bom trabalho. Obrigado, um abraço para vocês e viva o PT!